Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Talks. Uma produção da GRT Broadcast em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Minha convidada de hoje é uma escritora de sucesso nos Estados Unidos. Já lançou mais de 10 obras literárias e, com o reconhecimento de seu trabalho, recebeu prêmios e é embaixadora da paz. Hoje vamos conhecer mais sobre a trajetória da escritora e educadora Renata da Costa. E hoje eu estou de frente com essa mulher que é uma fonte de inspiração. Gente, ela é uma escritora e com uma agenda bem lotada, ela tira aí um tempinho para vir contar para todos nós. Quando eu falo todos nós, porque eu tenho que me incluir também, né? Todos nós, brasileiros, cidadãos do mundo, é a história de uma mulher que chegou nos Estados Unidos, lutou pelo seu lugar ao sol e ela é sucesso, faz a maior diferença. Renata da Costa, minha querida, muito prazer estar de frente com você e muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade de estar aqui contando a minha história, que espero que inspire muitas pessoas por esse mundo afora. Muito obrigada pelo convite. Que prazer estar com você. Minha querida, por trás de uma pessoa de sucesso existe sim uma trajetória que muitos não sabem. Então, hoje, como é você que abre o livro da sua vida, vamos fazer então uma viagem ao passado. Começa contando pra gente como foi a infância da Renata no Brasil. Gente, olha, ela vem de Goiânia, né? De Goiânia para o mundo. Então, vamos fazer uma viagem a Goiânia. Vamos lá, a infância da Renata. Conta um pouquinho pra gente. Então, a Renata é a filha do meio de uma família de 3 filhos. Cresci com os meus pais, eles estão casados até hoje, graças a Deus, estão vivos também. Que legal. Eu estudei muito durante a minha infância, tive alguns problemas da infância, claro que todo mundo tem, ninguém é perfeito, mas eu consegui realizar muitas coisas, entendeu? Estudei nas melhores escolas da minha cidade, aos 12 anos, na verdade, aos 8 anos comecei a escrever, e aos 12 comecei a escrever na poesia. Então, foi onde eu despertei para a literatura. Aos 15 anos eu já era diretora de teatro, foi onde eu comecei na área de atriz. Então, a infância da Renata teve os lados conturbados, mas graças a Deus foi uma infância de sucesso em Goiânia. Muito bom, muito bom. Agora, uma curiosidade. Quando a gente chega naquela nossa juventude, onde temos que decidir a que carreira seguir ao término do ensino médio, como foi isso aí para você? Foi complicado, porque você já era uma criança, uma jovem que já escrevia, já dirigia teatro, participava como atriz de peças teatrais, já estava bem engajada na arte. Agora, como foi para você o processo em escolher uma carreira acadêmica? Porque nossos pais lá atrás, o que eles falavam para a gente? Ó, ser ator, ser atriz não dá dinheiro não, minha filha, vai procurar uma carreira. Era isso que eles falavam para a gente lá atrás, né? Então, como foi isso para você? Então, a minha infância inteira, o meu foco para fazer a faculdade era medicina. Então, eu sempre quis medicina, tanto que eu fiz o ensino médio em enfermagem, pensando em fazer a medicina. Só que eu sempre fui muito engajada na literatura e nas artes. E como você exatamente disse agora, ser atriz não é futuro. Então, eu ouvi muito isso. Ouvi muito. E eu tive que, entre aspas, desistir da minha carreira de atriz e de escritora aos 18 anos, porque eu ouvia que não ia para frente. Então, fiz o meu ensino médio como enfermagem e quando eu fui fazer o vestibular, eu me subestimei e falei: não, eu não vou conseguir passar para medicina. Então, eu nunca tentei vestibular para medicina. Sempre estudei a área médica,
mas nunca fiz faculdade. Fiz faculdade de letras, português, inglês, pensando ser intérprete. Queria muito ser intérprete, mas eu acabei caindo na sala de aula por 14 anos. Uau! Agora vamos lá, né? Você falou, eu me subestimei Sim. a fazer algo que eu queria. Vamos falar desse ponto, porque quando a gente já tem uma certa experiência, não vou nem falar na idade, né? Uma certa experiência de vida, a gente volta e começa a analisar o que foi lá no passado que poderia ter sido diferente. Quando você fala dessa eu me subestimei, hoje você vê isso como falta de apoio da família, falta do apoio na escola, como você enxerga isso? Algo que foi colocado em você, que você não iria conseguir passar e ali ficou na sua cabeça, como que hoje, você com toda a experiência, com todo esse sucesso, como uma escritora, hoje uma mulher que mora na América, lê, escreve, debate sobre qualquer tipo de assunto, como você enxerga? Qual é o seu análise, né? A sua análise em relação ao seu passado? Quando eu decidi a não fazer o curso de medicina, foi palavras más ditas de professores. Ok. Então, o que eu posso dizer é, não, às vezes você tem que filtrar o que você escuta das pessoas. Porque foi, na verdade, foi o meu professor de neurociências, do curso de enfermagem, que falou, Renata, o curso de medicina é muito difícil, você não vai passar. E eu era a top aluna da sala. E eu falei, se ele está falando para a top aluna da sala que não vai passar, então eu não sou capaz de passar. Então eu me subestimei falando que eu não era capaz, porque outras pessoas falaram que era difícil. Então, eu sei que o conhecimento que eu tinha na época, eu teria passado para medicina. Hoje, eu digo isso, mas eu ouvi outras pessoas. Então, as pessoas têm que saber filtrar o que escuta das pessoas, porque elas vão querer colocar você para baixo, entendeu? Foi isso que eu aprendi, foi essa lição que eu aprendi. Muito bom você falar sobre isso, porque todo programa eu falo algo que parece já até um clichê. Né? Eu falo que é o poder da educação, do conhecimento, eu gosto muito de bater nesse tópico. Porque a educação, eu sempre falo isso, é o único passaporte para a liberdade de todo ser humano. Então, por mais que pais e mães hoje oferecem aos seus filhos a melhor educação, eu digo acadêmica, as melhores escolas, se o filho não tiver o apoio da família em casa, naquilo que o filho quer fazer, naquilo que a criança quer para o futuro, com certeza ele vai ser um profissional frustrado. Essa que é a realidade, né? A gente cresce, a gente traz traumas por causa de algo que aconteceu lá no passado. Por exemplo, o seu professor, né? O seu professor disse o que para você? Olha, você não vai passar, Renata. E aquilo ali ficou na sua cabeça. Hoje, com toda a experiência, você sabe que se você ao menos tentasse, você provaria para ele e para você que você era capaz. Porque nós somos capazes de chegar aonde a gente quiser, basta só a gente acreditar. E hoje a gente tem essa plena consciência, né? Muito importante você falar sobre isso, porque o apoio da família tem que valer mais do que o apoio de qualquer profissional acadêmico que nos assiste diariamente. Né? Eu vejo isso como educador, como jornalista, é algo que eu analiso e quando eu converso com. Bom, você já viu, né? Tantas entrevistas de tanta gente que eu converso, e é isso, é esse bate-papo que a gente tenta trazer de forma bem descontraída, mas para conscientizar as pessoas de que tudo é possível. E com isso aí, né? Você foi fazer letras português, inglês. Agora é aquela coisa, né? Sua paixão pela literatura. Em algum momento na faculdade de letras, houve esse processo de pensar o que é que eu estou fazendo aqui ou não? Teve por quê? Porque eu entrei para o curso de graduação de letras também por influência de um professor anterior. Ela sempre falou: Uhum. "Renata, você escreve muito bem, por que que você não tenta a faculdade de letras?" Eu falei: "Mas eu sempre quis medicina".
Ela, se você não for tentar, tenta para letras. Passei de primeira. Então, durante o período de graduação, eu coloquei na minha cabeça: eu não quero dar aula, eu quero ser tradutora, quero ser intérprete, quero ser escritora, mas eu não quero ser professora. Então, durante o período de graduação, sempre falava: gente, quando vocês estiverem na sala de aula, é assim. Falei: gente, eu não quero ser professora. Então, eu fiquei com isso: o que eu estou fazendo aqui? Até eu graduar e ter que fazer o que a faculdade estava mandando, ir para a sala de aula. Então, isso para mim foi frustrante, mas assim, eu não me arrependo de ter ficado 14 anos na sala de aula, foi uma experiência muito grande, mas hoje eu posso dizer, estou realizando o sonho da minha infância, além de querer ser escritora, eu também sou da área médica hoje, não fiz medicina, fiz terapia. Terapeuta, entendeu? Então, eu realizei meu sonho, de ambas as partes, mas Muito foi bom. outra faculdade. Muito bom. Só para que vocês saibam, gente, ela é pós-graduada em docência universitária, pós-graduada em neurociências e educação. Muito bom. E traz hoje para o mercado várias obras que vai ficar aí na tela para vocês e vale muito a pena adquirir e depois entrar em contato também com ela. Ter esse contato e saber, né? Onde a gente pode conseguir cada obra. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Renata, como surgiu a oportunidade dos Estados Unidos na sua vida? Lá em Goiânia, decide vir para os Estados Unidos. O porquê os Estados Unidos na sua vida? Fala isso para a gente. Vir para os Estados Unidos foi até engraçado, porque eu estava aplicando para o mestrado na Europa. Uhum. Apliquei para vários mestrados na Europa, só que sempre dava algum problema, sempre dava problema. Aí eu falei, gente, parece que não é para eu ir para a Europa. Daí eu apliquei para os Estados Unidos e em 3 meses eu estava aqui. Então eu falei, eu vim para os Estados Unidos sem estar querendo, eu não queria vir para cá. Então eu vim já para estudar e trabalhar aqui. Trabalhei e estudei aqui por 3 anos, aí eu voltei para o Brasil. Mas a princípio o meu foco era Europa. Ok, hoje, seu foco ainda é Europa ou você já é apaixonada pelos Estados Unidos? Eu, desses 13 anos que eu já moro aqui, eu sou apaixonada pelos Estados Unidos, mas eu ainda tenho um peozinho para ir para a Europa. Eu ainda quero ir lá. Que bom! Agora vamos falar de um processo que é bem interessante, que despertou e deu certo, né? A sua vida de escritora. Você tem aí, a gente pode dizer assim, mais de 10 obras lançadas. Vamos lá, gente. Olha, eu tenho aqui Insuficiente, Finesse, Transformação, Meu Pequeno Grande Mundo. Ela tem o volume 1 e 2, O Banho de Banheira, Talentos por Trás do Autismo, Entre Ela e Eu, Sara e as Regras de Família, Ecos de um Amor do Passado. Esse é um dos mais novos que ela trouxe no outubro do ano passado. O Ursinho Mágico de Sofia, é um infantil. Mais Amor, por Favor. Esse é o que ela lançou há 2 semanas atrás aí, é o que saiu do forno. Mas vamos lá. Renata, conta um pouco pra gente do processo da escritora. O porquê e como acontece o processo de cada criação da capa, que são capas tão bem ilustradas. Como que acontece com você? Você primeiro desenvolve a obra, depois você pensa na ilustração, ou você já pensa na ilustração e ali você já vai escrevendo algo para ficar de acordo com, né, com o desenho? Como funciona o seu processo de criação como escritora? Então, o meu processo de criação como escritora, primeiramente, eu escrevo a obra inteira. E no processo da obra, eu já vou dividindo nas páginas. A página primeiro, que era a ilustração assim, assim, então eu já vou montando e já colocando a ideia de cada ilustração.
Eu participo de todo o processo de criação, Uhum. da ilustração, da diagramação, porque eu sou uma autora independente. Eu já tive contratos com editoras, mas não deram muito certo. Então, eu decidi ser uma autora independente. Então, eu faço todo o processo, toda a ideia veio da minha cabeça, eu só passo para o ilustrador, ele só põe no papel. Para mim, entendeu? Mas, é um processo eu sou apaixonada por isso. Então eu faço o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer, que é escrever e criar os meus livros. A princípio, eu não escrevia infantil, eu só escrevia Uhum. poesia. O infantil veio após a chegada do meu filho. Aí eu posso te contar depois por que eu comecei a escrever infantil. E hoje eu estou de frente com a escritora Renata da Costa, uma mulher que saiu de Goiânia e veio brilhar nos Estados Unidos. Com o trabalho que desenvolve, ela é sucesso na nossa comunidade brasileira. Com certeza é uma fonte de inspiração para muitos. Ela sempre aborda assuntos relevantes e que chama muito a atenção da mídia e também de profissionais ao seu redor. Muito respeitada por várias pessoas, respeitada por, quando eu falo várias pessoas no seu mercado de trabalho, a respeitam e com certeza são pessoas que aplaudem de pé. E, gente, olha, saber de uma história que é sucesso absoluto, eu e a minha equipe, com certeza também estamos aqui aplaudindo de pé e eu me sinto super feliz em contar essa história para vocês, né? Na verdade, é ela que está contando. Eu só sou aqui só estou dando um empurrãozinho para chegar até vocês toda essa experiência e que é uma fonte de inspiração. Renata, vamos falar agora das suas obras, esse processo de criação. Vamos lá, né? Meu Pequeno Grande Mundo 1, que você tem o número 2, né? Vamos falar do número 1. Se você quiser mostrar para a gente a obra, fica à vontade. O pessoal já sabe. Aí, ó, tá aí, pessoal, para vocês. Ó, o Pequeno Grande Mundo 1 e 2. Mas Não, aqui é só o 1. só um. Porque um é português, espanhol e em português e inglês. Muito legal. Olha, atendendo também a comunidade bilíngue. Muito importante, que legal. Como surgiu aí a ideia, o projeto do Meu Pequeno Grande Mundo? Então, o Meu Pequeno Grande Mundo, ele veio, de um processo meio dolorido, posso assim Uhum. dizer, porque quando eu me mudei para os Estados Unidos novamente em 2015, eu vim com o meu filho pequeno em busca de descobrir o que estava acontecendo com ele, porque no Uhum. Brasil ele não recebia nenhum, diagnóstico. Chegando aqui nos Estados Unidos, ele recebeu o diagnóstico de autismo. Então, ele começou a ter problema na escola, e eu falei: "Gente, eu preciso ajudar o meu filho". Foi onde eu comecei a estudar a área de neurociências, a área de autismo, e essa obra é voltada para como ajudar as crianças autistas na escola. Aí eu fiz um protótipo do livro e mandei para a escola e falei: "Esse aqui é como meu filho funciona". Então, funcionou, as pessoas começaram a entender sobre o Uhum. autismo, eu falei: "Eu preciso publicar esse livro". Foi onde veio o Meu Pequeno Grande Mundo 1. Que legal. E a obra número 2, Insuficiente. Por que esse nome, Insuficiente? Essa obra ela é bem engraçada. Por que eu coloquei insuficiente? Esse aqui é uma coletânea de poemas. Na verdade, todos os meus livros são bilíngues. Esse é o único que não é bilíngue. Uhum. Esses poemas são os poemas que eu escrevi na minha época de adolescência, e eu tentei publicar, e várias editoras falavam: "Seus poemas são insuficientes, seus poemas são insuficientes para entrar na minha editora". Aí eu falei: "Já que os meus poemas são insuficientes, vou colocar o título de insuficiente". Então eu coloquei o título de insuficiente. Que legal, que legal. Depois vem, né, a obra número 3, O Banho de Banheira. Vamos lá, por que o banho de banheira? É um infantil, né? Lembrando que aqui é o banho de banheira. Ah, Eu é eu o fiz banho. isso, eu fiz questão de riscar para explicar o porquê o banho Aham. de banheira. Por quê?
O meu filho, por ele ser autista, ele sempre quis tomar um banho de banheira, um banho de banheira. Daí, a nossa casa que nós morávamos não tinha banheira. Então, aqui mostra o processo dele falando: "Eu quero um banho de banheira, um banho de banheira". No Uhum. fim do livro, vou dar um spoiler daqui, quando a gente muda de casa e tem a banheira, ele toma a primeira vez o banho de banheira, ele simplesmente termina o banho e fala: "Mamãe, isso não é um banho de banheira, isso é o banho de banheira". Então eu coloquei o banho Olha. de banheira. Ah, que legal, que legal. Número 4 vem Sara e as regras de família. Como surgiu essa obra? Então, esse livro eu escrevi em parceria com o meu filho, que também é escritor, e a Sara, ela veio basicamente das regras que nós temos aqui na minha própria casa. Aham. Nós temos um painel com as regras, nossas próprias regras. E eu falei: "Filho, escolhe 5 regras, eu escolho 5 regras e a gente vai fazer um livro". Então ele escolheu 5, eu escolhi 5 e nós fizemos o livro porque na vida, as crianças, tudo onde você for tem regras. Então Com certeza. as crianças precisam aprender a Uhum. conviver, a aprender as regras. Tanto que no final tem até umas atividades para a criança fazer com a família, de colorir, e tem da criança desenhar junto com os pais as regras da própria casa. Ela desenha as regras da própria casa dela. Então, é uma forma de mostrar para a criança que não é uma punição ter regras, é uma forma de manter a harmonia daquele local, entendeu? Muito legal. Aí, ó, educador, bem educativo. A número 5 é transformação. A obra Transformação, ela foi um processo de interno. Eu me afastei um período de tudo. Foi o ano que eu recebi o diagnóstico de autismo também. Após o diagnóstico do meu filho, quando eu recebi o diagnóstico de autismo, eu falei: "Eu preciso me entender agora, preciso Uhum. entender as minhas limitações". Então a obra Transformação foi um período de estudo interno meu, onde como eu tenho muita associação com a borboleta, então foi o período que eu me descobri e virei uma borboleta, basicamente. Que legal. Depois você vem com a obra número 6, é Meu Pequeno Grande Mundo 2. Também, esse é português e espanhol e esse português e inglês. Uhum. A obra Meu Pequeno Grande Mundo 2, eu também escrevi em parceria com o meu filho. Ele é voltado mais para como o autista aprende. Então eu ensino, na obra de forma mais lúdica, como o autista aprende na escola ou em outros ambientes. Hum, legal. Depois nós vamos para talentos por trás do autismo. Talentos por Trás do Autismo, ele é uma antologia que eu organizei. Todos que participaram dessa obra são autistas. Então eu fiz questão de selecionar só autistas. Por quê? Porque eles falam que autista, tem aquelas suas dificuldades, tem os seus problemas. Sim, tem, mas tem talento escondido que ninguém está sabendo. Então eu fiz Aham. essa obra basicamente por isso, mostrar que os autistas têm o seu talento. Gente, olha que interessante. Tá vendo quando eu falo para todos vocês que a educação, a leitura, a comunicação, é é isso, é uma das maiores e melhores armas que a gente tem na vida. Porque a partir do momento que a gente se inteira de qualquer assunto, a gente sabe o como é possível, primeiro, conhecer a dificuldade do outro, porque todo mundo tem uma dificuldade, né? Então, conhecer a dificuldade do outro e respeitar o limite um do outro. E é muito legal quando você encontra com uma escritora preocupada em trazer para uma sociedade um problema de casa, porque é a grande verdade. Você se inteirou mais desse assunto porque você vivia na sua casa esse processo e você pensou: quantas e quantas famílias passam pelo que eu estou passando e não sabe por onde começar, não tem acesso
um acesso mais claro sobre o assunto do que é o autismo. E você lança essas obras que fazem aí a maior diferença na vida de autistas e pessoas também que não são autistas, mas passam a compreender mais o universo do autismo. Muito legal. Parabéns, parabéns. A próxima obra é Entre Ela e Eu. Entre Ela e Eu são poemas também autobiográficos. Porque nós, seres humanos, temos os nossos dois lados, o lado feliz e o lado que a gente fica triste. Então, eu Uhum. quis mostrar aqui que eu também tenho o meu lado feliz e tenho o meu lado triste. Então, tem poemas que são mais amor, tem poemas que falam, não, hoje eu estou triste, e tem que saber identificar isso. Então, Entre Ela e Eu é basicamente os dois lados, meu lado triste e meu lado feliz, do lado do ser humano. Então, uma pergunta para você. No decorrer dos seus estudos, né, o estudo, o processo da escrita, e sabendo de toda da sua capacitação profissional, você precisou também ter um acompanhamento de um outro profissional para se compreender, ou é algo que já estava muito claro em você e você só desenvolveu o processo de obra? Como foi isso aí para você? Assim, na minha opinião, eu acho que todo mundo precisa de ter um apoio extra. Então, Uhum. sim, por mais terapeuta, por mais conhecimento que eu tenha, sim, eu tenho acompanhamento psicológico, eu preciso ter esse apoio extra. Porque às vezes a gente não consegue, para a gente mesmo, às vezes é mais difícil a gente ver. Outra pessoa é melhor, acessa a gente muito mais fácil do que a gente mesmo. Uhum, muito legal. É isso aí, gente. Ó, fica a dica para todos vocês. A obra número 9, Isabela. Por que o nome Isabela para essa obra? Isabela, a Bela Borboleta Isabela, eu sempre gostei desse nome. E eu falei, eu preciso colocar o nome Isabela em algum livro meu. Esse livro de Isabela, ele é diferente de todos. Vou explicar o Uhum, porquê. O azul, ele é português e inglês, e o laranja é o português e espanhol. ok. Só que ele vem com um extra, ele vem com o livro de colorir. Ele tem, se a criança falar, eu quero colorir o livro inteiro, tem um livro inteiro para ele colorir. Eu quero o livro colorido, o livro todinho colorido para a criança só ler. E tem as atividades no final também. A Bela Borboleta Isabela, ela é uma obra de inclusão. Todas as minhas obras infantis têm um pouco de conhecimento na área de educação e inclusão, para ensinar as crianças. Então, a Isabela, ela sofre preconceito. Então, eu mostro isso no decorrer do livro, o preconceito que ela sofre e como ela vai ser inclusa no grupo dos animais, dos insetos, da floresta lá, entendeu? Então, é um livro de inclusão. Gente, quer mais? Daqui a pouco passa aí na tela para vocês onde vocês podem adquirir. Aguenta aí, vamos lá. O número 10, Ecos de um Amor do Passado. Um livro que ela lançou em outubro do ano passado. Tá aí, ó, fresquinho, saiu do forno. Tem em português. Esse aqui, por ser um livro mais longo, eu fiz separado. Fiz o em inglês e o em português. Então, tem que, se for adquirir, vai adquirir separado. O Ecos de um Amor do Passado é uma história baseada em fatos reais, de um romance de uma pessoa se apaixonou por outra pessoa e ela descobriu que isso era vínculo de vidas passadas. Então, esse livro é o relato desse romance. E, inclusive, eu estou escrevendo o 2 já. O 2 será lançado em setembro. Já estou com 24 capítulos já prontos para o número 2. Já dei spoiler. Não leram nem o primeiro spoiler. Que legal, mas muito legal, muito bom. É isso aí. É isso, gente, ó. Colocar aí para vocês, né? Ecos do amor do passado. Que bom que há pessoas que conseguem, nessa vida, perceber que existe uma ligação de lá de trás para tudo isso que a gente hoje vive aqui, né? São momentos que aconteceram e que de repente se repetem. E para entender isso é necessário estudar. Sim.
Depois vem a obra número 11, O Ursinho Mágico de Sofia. Vamos lá, por que Sofia? Por que o Ursinho Mágico? Sofia também era outro nome que eu era apaixonada. Uhum, Tem o português e tem o português e tem o inglês. uhum, Porque eu sempre fui apaixonada pelo nome de Sofia, e como eu não tive filha, eu estou colocando os nomes que eu queria, tudo nos meus livros. Sara, Isabela e Sofia. A Sofia é uma menina muito criativa, e ela ganha um ursinho de presente, só que esse ursinho era mágico. uhum. Então, mostra para a criança ter aquela criatividade de sonhar, de criar histórias. Então, ela vai ter aventuras com esse ursinho. E aprende muita coisa. O ursinho ensina ela a ser uma criança sonhadora e ser, tipo, fazer mais amizades, que ela Uhum. tinha vergonha. Então, o ursinho ajuda ela a se desenvolver. Muito bom. Eu acho que todos nós precisamos de um ursinho. Não é? Sim. A última obra dela, bom, essa ela tem outras aí que ela já está escrevendo, mas a última é a número 12, Amor, não, Mais Amor, por Favor. O Mais Amor, por Favor, eu ainda não tenho ele em mãos, porque eu Uhum, publiquei tem uma semana, 2 semanas, eu ainda estou aguardando a obra chegar para mim. O Mais Amor, por Favor, são também poemas autobiográficos. Eu gosto muito de escrever, a minha escrita é muito autobiográfica. uhum. Lógico que algumas coisas não são, mas a maioria sim. Foi um período que eu fiquei muito triste e foi no período do Covid, que eu comecei a escrever, então tá faltando amor nas pessoas, tava muitas brigas, e eu falei: "Gente, eu acho que o mundo precisa de mais amor". Então eu coloquei o título de Mais Amor, por Favor, porque é o que está faltando no mundo hoje. Verdade. Muito bom. Olha, agora fala pra gente uma coisa que é bem importante e o pessoal de casa já está assim na curiosidade. Aonde a gente consegue todas essas suas obras? Aonde? Dá aí o site, o endereço, como entrar em contato para que o nosso público consiga adquirir e ficar mais antenado, mais inteirado sobre os assuntos que você aborda. Sim, claro. Todos os meus livros estão no Amazon.com. Somente no Brasil ele não tem como imprimir. O Brasil não tem como imprimir, mas tem eles todos como e-book. Mas nos Estados Unidos, Europa, o resto do mundo é possível adquiri-lo impresso. Somente no Brasil, por enquanto, eu ainda não consegui colocar ele impresso. Mas fica aí a dica para vocês, olha, amazon.com, adquira e também pelo e-book vocês podem também adquirir e dessa forma vocês ficam sabendo mais sobre assuntos bem interessantes e como é a vida, né, do o conviver com o autismo e também tudo aquilo que engloba, né, o talento que a pessoa autista traz e tem que ser reconhecido. Isso é muito legal. Parabéns, Renata, parabéns. Olha, é muito bonita a sua trajetória, muito legal o trabalho que você desenvolve como educadora, como mãe, essa sua preocupação em sempre focar em assuntos relevantes voltados à educação, ao que acontece na sua casa e ajudar também a quem está fora. Muito bonito. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, e eu tenho vários outros projetos voltados também para TDAH, para síndrome de Down, que eu já estou escrevendo, então meu Uhum. foco realmente é ajudar as pessoas. Então eu vou continuar a minha missão de escritora, levando conhecimento para quem tem um pouquinho mais de dificuldade. É isso. Hoje eu converso com Renata da Costa, mas não para por aí, porque nós vamos agora para a parte do nosso programa. É o nosso bate-bola com Renata da Costa.
E no nosso bate-bola de hoje, Renata, olha, eu te dou uma palavra ou uma frase e você completa com o que vier na sua cabeça, tá bom? Vamos lá, então. Nosso bate-bola. Um sonho. Comprar minha casa. Uma vontade. Colocar os meus livros impressos no Brasil. Um lugar. Europa. Uma profissão. Médica. Educação. Educação. Preciso de conhecimento. A educação está faltando conhecimento. Um livro. A Bíblia. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria? Leva mais amor. Eu amo. Meu filho. Uma cor. Vermelho. Montanha, praia ou cidade? Montanha, com certeza. Teatro, TV ou cinema? Teatro. Brasil ou Estados Unidos? Desculpa, Brasil, mas Estados Unidos. Para mim, ser uma escritora é... Realização do meu sonho. Eu me defino uma pessoa... Persistente. Família para mim é... Tudo. Para mim, Deus é... Tudo também. Então, minha querida, olha, que nosso Deus, nossa energia, que esse tudo continue trazendo para a sua vida mais sucesso, para que você, a cada dia, cada obra, a cada momento, você possa se sentir mais realizada e que a cada trabalho que você desenvolva venha assim, continuar ajudando pessoas que precisam daquela luz. Há no mundo muitas pessoas que estão completamente descrentes por não acreditarem realmente do que é capaz. E ao ler uma obra, ao conversar com uma profissional como você, as pessoas sim começam a ter a consciência do quão é importante o autoconhecimento. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe até onde a gente pode chegar. E você é a prova disso. Fica para você agora a mensagem final para os nossos amigos telespectadores e aí a gente termina o nosso programa. Ah, sim. A mensagem que eu quero deixar para as pessoas hoje é: tenha mais amor, tenha mais compreensão, saiba aceitar as pessoas como elas são. Não, jamais desista dos seus sonhos porque alguém vai te colocar para baixo. Não. Lute pelo seu conhecimento, lute pelos seus desejos, nunca desista. E lembre-se, a vida precisa de mais amor. Então, seja mais amorosa com as pessoas. É isso aí. Hoje muito obrigado, Renata. Converso com essa escritora que é maravilhosa, fonte de inspiração. Ela é sucesso absoluto nos Estados Unidos pelo trabalho que vem desenvolvendo não só na comunidade brasileira, mas também com os seus livros em outros idiomas. Livro em espanhol, livro em inglês, livro em português, e aí, mais para frente, de repente, ela até lança em outros idiomas também. Parabéns, minha querida. Muito obrigado você de casa pela audiência e, com certeza, se você tem uma história interessante, entre em contato com a nossa equipe e vai ser um prazer contar para brasileiros cidadãos do mundo a fonte de inspiração que você é. Muito obrigado mais uma vez pela audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks. Robert Talks.